E mais uma vez nos reunirmos na sua casa para juntos adorarmos ao Senhor nosso Deus, meditar na sua santa, gloriosa palavra, buscar também a sua face. É um privilégio quando nós podemos terminar o dia na presença do Senhor nosso Deus. E nós aqui podemos desfrutar desse privilégio no dia de hoje. Eu quero aproveitar o momento para cumprimentar os nossos irmãos e amigos que estarão recebendo essa reflexão através da internet. A sua Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor de Atibaia, no seu culto de oração, de ensino da Palavra de Deus. E você, então, é bem-vindo para participar conosco, receber, meditar nessa reflexão e também um apelo que nós fazemos. Se você foi abençoado, sentiu que Deus falou com você, abençoe outras pessoas, envie a mensagem, envia a nossa página, recomende a nossa página para os seus amigos. Lá eles vão encontrar várias reflexões, palavras de Deus. O endereço é tão fácil, AD Belém Atibaia, AD Belém Atibaia, Instagram, Facebook, YouTube, o mesmo endereço. Lá você vai encontrar material para o seu deleite espiritual. Nós vamos ler um texto na Palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler os versos 24 a 27. Glória a Deus. Eu quero deixar essa reflexão para você. O tema da nossa reflexão é: você está preparado para enfrentar uma tempestade? É uma pergunta, a reflexão de hoje. Você está preparado para enfrentar uma tempestade? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos fazer a leitura reflexiva desse texto sagrado, São Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Eu vou ler o primeiro versículo, depois os demais irmãos, monitorado pelo pastor Aparecido, lerão o verso seguinte, e assim nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, diz-nos assim a santa e gloriosa palavra de Deus. São Mateus 7 e 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Glória a Deus. Pode ocupar o vosso assento. Glória a Deus. Então a pergunta, ou o tema dessa reflexão, que é uma pergunta, é esta: você está preparado para enfrentar uma tempestade? Glória a Deus. Então, esse tema dessa reflexão, ele usa um artigo indefinido, uma tempestade. Porque no dia a dia da nossa vida, nós estamos sujeitos a diversas tempestades. E essas tempestades, certamente, elas não são iguais, não têm o mesmo ímpeto, não têm a mesma direção para todas as pessoas. Cada um enfrenta um tipo de tempestade.
Se fosse uma tempestade uniforme para todas as pessoas, talvez a solução poderia ser até mais trabalhada, mais elaborada. Não digo fácil, mas talvez mais elaborada. Mas essa tempestade, ela se apresenta de forma diferente para cada pessoa. Interessante que, para alguns, quando olha a tempestade do seu vizinho, ele tem soluções fáceis, enxerga fáceis soluções, fácil saída, mas às vezes aquele que está enfrentando a tempestade não consegue enxergar uma saída fácil. Há um adágio popular que alguém diz, e esse adágio ele tem algum sentido, diz que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quando você não está enfrentando essa tempestade, talvez você consiga ver muita saída, muitas soluções. Mas aquele que está enfrentando a tempestade, aleluia, às vezes, ele já tentou algumas alternativas, algumas saídas, e não deram certo. Quantas vezes alguns já estão exaustos de tantas tentativas. E mais ainda, às vezes aquela tempestade é uma tempestade já consequência de outras tempestades. Aleluia. Foram acumulando os problemas, as dificuldades, os desafios, e acabaram desaguando naquela tempestade que ele está vivendo hoje, quando as suas forças já tinham sido minadas. E quando eu falo força, eu não me refiro tão somente ou unicamente a forças físicas. Não. Às vezes, psiquicamente, você já está destruído. Aleluia. Em função de outras questões, de outros problemas, outros desafios que você vinha enfrentando. Aleluia. E quando chegou essa tempestade, você já estava com as suas forças exauridas, não tinha mais condições, e às vezes não tinha nem mais cabeça, nem mente, aleluia, para trabalhar, para construir uma saída. Glória a Deus. E a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, aleluia, ela nos orienta em tudo. Aleluia. Eu disse que essa tempestade pode ser diferente de uma pessoa para outra. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema social, às vezes um problema econômico, às vezes uma questão de fórum íntimo. Existem N milhões de tempestades que o homem pode enfrentar. Aleluia. E o que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra, é que o inimigo das nossas almas, às vezes ele anda buscando onde você é mais frágil, para que aquela tempestade desague em você, exatamente onde você é mais frágil, onde você vai sentir mais, onde você vai ter menos condições de reagir, de enfrentar. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que o inimigo é sagaz. Aleluia. Quem sabe, enquanto nós estamos desenvolvendo essa reflexão, o Espírito de Deus está falando com pessoas que estão enfrentando realmente dificuldades, desafios, tempestades, que alguém olha para você e diz, você está se afogando num pingo d'água. Aleluia, mas é a sua tempestade. Aleluia. Para alguém pode ser um pingo d'água, mas para você, com as forças já exauridas, com experiências frustrantes que você já teve na sua vida, aleluia, você não tem mais condições de enfrentar essa tempestade. E quem sabe você está dizendo, eu estou
desabando. Aleluia, eu estou morrendo, estou me acabando. Aleluia. Mas eu quero convidar você a refletir o que nos ensina a palavra de Deus. Aleluia. O texto que nós lemos é um texto que São Mateus, o evangelista São Mateus registra, São Marcos, ou melhor, São Lucas, também registra no capítulo 6, verso 48 a seguir, registram o texto semelhante a este. Aleluia. Lá, o Senhor Deus, em São Lucas, o Senhor Deus, Jesus faz uma pergunta, dizendo, a quem eu vou semelhar? Quem vai ser semelhante? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E aqui, ele diz, todo aquele, lá ele fala, quem é semelhante? Aqui ele fala, todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica. Eu queria parar um pouquinho nessa primeira expressão, porque no verso de número 26, ele usa uma expressão também semelhante, aquele que ouve as minhas palavras. Então, escuta, ouve as minhas palavras. O que nós vamos entender ao ler esse texto sagrado? Que ouvir, todos ouvem. Aleluia. Até mesmo aqueles que têm deficiência auditiva, porque aqui ele não fala apenas de ouvir, mas fala que ouvir aqui é receber a mensagem de Deus. Então, até mesmo aquele que tem deficiência auditiva, ele pode receber a mensagem de Deus e recebe, sem dúvida nenhuma, através dos recursos que são colocados à sua disposição. Aleluia. Então, ouvir a palavra de Deus, todos ouvem. Aleluia. Mas não basta ser ouvinte. Há um texto sagrado que diz, o próprio Senhor Jesus dizendo que muitos ouvem, mas se faz o seu ouvido, se faz ouvidos de mercadores. Aleluia. O que o Senhor Jesus está dizendo como ouvido de mercadores? É alguém que vai no mercado, aleluia, e ele ouve tanta coisa, mas não está interessado. Ele vai lá no mercado, eu vou lá, eu vou buscar feijão. Aí tem alguém lá gritando, olha, batata. Pouco importa, eu não quero batata, eu quero feijão. Aleluia. Isso é ouvido de mercadores, né? Então, são pessoas, aleluia, que ouvem, aleluia, mas não têm o mínimo interesse. Aleluia. Não basta apenas aqueles que têm a audição perfeita, que os seus tímpanos vibrem com um som, que você percebe que alguém está falando. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Talvez muitas pessoas, e quem sabe alguns estão até nos ouvindo, vão receber esta mensagem. Você vai dizer, mas eu já ouvi tantas vezes, eu já li tantas vezes esse texto sagrado. Quantas vezes alguém já me falou? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas não basta ouvir, não basta ouvir. Aleluia. Então, no verso 24 e verso 26, fala de dois grupos de pessoas que ouvem, todos os dois ouvem. Aleluia. Mas o primeiro grupo ouve e dá valor ao que ouve. Ouve, assume compromisso com o que ouve. Ouve e coloca em prática o que ouve. Aleluia. O segundo grupo ouve também. Aleluia, mas não dá o valor devido. Eu vou repetir, vou dar ênfase, não dá o valor devido. O que eu estou dizendo com isso? Talvez você dê até algum valor, mas não dá o valor que deve dar. Aleluia, não dá o valor que deve dar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, os dois grupos ouvem. E quem sabe você está dizendo, mas eu já estou cansado de ouvir. Já ouvi muitas vezes, já me falaram muitas vezes, talvez como aquele
mancebo, que a Bíblia Sagrada fala mancebo de qualidade, talvez você esteja dizendo, olha, eu já nasci ouvindo isso. Quando eu comecei a ouvir, meus pais já falavam disso, eu já ouvia no rádio, aleluia, eu estou cansado de ouvir, aleluia, cuidado, você pode estar cansado de ouvir, mas não está preparado para enfrentar uma tempestade que pode sobrevir sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas ele diz aqui no verso 24, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, aleluia, será semelhante ao homem sensato, o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E aqui eu quero chamar mais uma vez a atenção sobre essa expressão, construiu a sua casa. Aleluia, porque lá no verso 26, também fala que o insensato, o imprudente, também construiu a sua casa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, não basta você estar construindo, estar edificando. Aleluia. Isso quer dizer, não basta você ser ativo. Eu quero saber, o que a Bíblia Sagrada pergunta é como é a sua ação, de que forma você é ativo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Que valor você está dando à palavra que você ouve? Aleluia. Qual o efeito dela na sua vida? Lá no livro de São Lucas, aleluia, lá o Senhor Jesus, o evangelista, usa uma outra expressão, dizendo, é semelhante ao homem que quando vai construir, cavou, aleluia, até encontrar a rocha. Aleluia. Aqui diz, aqui o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Talvez a expressão de São Mateus aqui, talvez possa dar a impressão de facilidade. Construiu a casa sobre a rocha, mas não é de qualquer forma que você vai construir sua casa sobre a rocha. Por isso que o evangelista São Lucas, ele disse, o homem é semelhante ao homem que cavou até encontrar a rocha para ali edificar o alicerce da sua casa. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Ouvir sem praticar, aleluia, não vai impedir que você deixe de edificar. Você edifica, constrói, aleluia. E às vezes eu tenho dito que, às vezes com mais rapidez ainda, às vezes a sua construção, aleluia, ela pode até ter aparência e adornos que a outra não tem, aleluia, porque você investiu, talvez de maneira equivocada, aleluia, investiu no aparente, aleluia, construiu rápido, investiu no aparente, mas não tem base. Aleluia. Não basta você ter aparência, não basta você ser bem-quisto, bem aceito na sociedade, não basta você receber elogios, aleluia. Precisa ter uma base. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Porque se não houver a base, você não vai, aleluia, ter condições de enfrentar a tempestade. Às vezes, um problema social, um problema ético, um problema de saúde, um problema econômico, basta para destruir, aleluia, a casa de tão boa aparência que você construiu. Aleluia. Chamou a atenção da sociedade. Aqueles que viram, elogiaram, aleluia. Mas basta uma tempestade,
aleluia, para que tudo aquilo venha ruir. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, se você quer estar preparado para enfrentar a tempestade, observe o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Primeiro, seja prudente, seja sensato. Aleluia. Não se contente apenas em ouvir. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Mas tenha cuidado em praticar, em colocar em prática aquilo que você ouviu. Aleluia. Às vezes, parece, glória a Deus, infelizmente, a gente tem vivido isso. Pessoas que acham, não, isso não tem importância. Esse detalhe não é tão importante. Aleluia. E o que nos ensina a palavra de Deus, que ele é importante. Seja prudente. Observe o que ensina a palavra de Deus. Aleluia. Ouvir e praticar, aleluia, o que diz a palavra de Deus é prudência. Glória ao nome do Senhor. É sensatez. Mas muito mais do que isso, é preparo para enfrentar a tempestade. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quando o texto sagrado, aqui em São Mateus, ele tem como título 2 alicerces. Aleluia. Então ele está dizendo, as duas casas têm alicerce. Só que uma tem o alicerce do insensato, do imprudente. Aleluia. Não basta você bater no peito. Aleluia. Eu pertenço a essa, aquela entidade religiosa. Eu sou membro dessa, daquela igreja. A pergunta é esta: como é que você está construindo o alicerce da sua casa espiritual? Aleluia. Não basta ser membro desta, daquela igreja. Aleluia. Você precisa, aleluia, cavar um pouco mais. Procurar a rocha e começar a edificar a sua casa. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Um outro fato que chama a atenção. Aleluia. Eu destaquei alguns fatos aqui. O primeiro, aleluia, é ouvir, todos ouvem. Aleluia. O segundo é executar, todos estão construindo, todos estão executando. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O terceiro fato que eu quero chamar a atenção é que a tempestade veio para quem construiu a casa sobre a rocha e veio para quem construiu a casa sobre a areia. Aleluia. Às vezes nós costumamos a analisar ou dar o nosso diagnóstico pelo resultado. Aleluia. Quando você encontra alguém com a casa construída sobre a rocha, aleluia, você analisa aquela pessoa dizendo, olha, ele não tem problema, ele não tem dificuldade, o sol nasce para ele todo dia, é um homem ou uma mulher de sorte. Não, não é nada disso. Não é de sorte, não. Ele é prudente e você não é. Ele é sensato e você não é. Porque as tempestades que você enfrenta, ele também enfrenta. A tempestade vem para todos. Glória ao nome do Senhor. Eu disse aqui que ela não é igual para todos. Para todos. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, o inimigo das nossas almas, sagaz como ele é, aleluia, ele vai identificando os pontos vulneráveis. Aleluia. O que é vulnerável para mim, talvez não seja para você. Então, a minha tempestade é diferente da sua. Aleluia. Mas eu tenho tempestade e você também tem. Glória ao nome do Senhor. E qual é o segredo da vitória? É como eu estou construindo a minha casa. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Como eu dou valor à palavra de Deus.
aquilo que o Senhor Deus fala comigo, como é que eu encaro, como é que eu dou valor. Aleluia. Será que eu vou dizer só, é bonito isso, é bom? Aleluia. Mas o texto sagrado, o Senhor Jesus disse, não. O que constrói sobre a rocha é semelhante àquele que ouve e pratica. O que constrói sobre a areia é semelhante àquele que ouve, mas não pratica. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A gente pode traduzir em outras palavras, dizendo, olha, conhecimento todos têm igual. Aleluia. Às vezes, quem está construindo sobre a rocha, sobre a areia, às vezes tem até mais conhecimento. Não sei se você já observou isso. Tem pessoas que sabem a palavra de Deus e vai até discutir com você e vai falar de tantos textos que talvez você não lembre. Ele conhece, mas não pratica. Aleluia. Conhece, mas não pratica. É insensato, é imprudente. Aleluia. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o texto sagrado diz que o conhecimento está à disposição de todos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Não basta ter conhecimento da palavra de Deus. Aleluia, precisa ser praticante. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E quando vem a tempestade, aleluia, alguém vai dizer, mas coitado de fulano, de Beltrano. A luta dele foi muito grande, a tempestade. Não, não é a luta que foi grande. Ele foi imprudente, ele foi insensato. Não quis observar o conhecimento que chegou a ele, não quis pôr em prática. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. E o texto sagrado termina, aleluia, nós temos que encerrar, porque as horas também já se foram. O texto sagrado termina mostrando a diferença. O que construiu a casa sobre a rocha, o sensato, prudente, aleluia, veio a chuva, correram os rios, mas a casa permaneceu de pé. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. A casa permaneceu de pé, porque ele estava preparado para enfrentar as tempestades. Aleluia. Mas o imprudente, aleluia, veio a chuva, correram os rios, a casa caiu e foi grande a sua ruína. Aleluia. Por quê? Falta de conhecimento? Não. Conhecimento tinha. Aleluia. Chegou a ele o conhecimento, mas ele foi insensato, foi imprudente. Aleluia. Ouviu, mas não levou a sério. Mas ele construiu sim, construiu também uma casa. Aleluia. Ele não era um inoperante, era operante também, edificou também, aleluia, mas não teve o cuidado de cavar, de ir até a rocha, aleluia, e colocar a base da sua casa na rocha. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E eu quero encerrar dizendo, não basta, eu já disse isso, mas vou reforçar, não basta dizer eu sou crente, não basta dizer eu sou evangélico, não basta dizer eu frequento essa ou aquela igreja, eu sou membro dessa ou daquela igreja, aleluia. Não basta dizer eu falo lá, eu canto lá, aleluia. A ação, os dois tiveram, aleluia. Hoje nós temos muitos, aleluia. E eu disse que quando ele não constrói a casa sobre a rocha, constrói sobre a areia, tem menos trabalho. Então, eu disse que ele pode, às vezes, investir em outras coisas. Aleluia. E é isso, tem muita gente que investe em coisas aparentes, em coisas que dão beleza, mas não dão sustentação. Aleluia. Basta vir uma tempestade, aleluia, a casa rui, vem a ruína, aleluia, e quando ela vem a ruína, gera descontentamento, escândalo,
para muitas pessoas, dizendo, mas olha, era tão bonito. Aleluia, eu confiava tanto, mas olha o que aconteceu. Casa construída sobre areia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas que o Senhor Deus, através do seu Espírito, possa falar bem forte em nossos corações. Aleluia, que nós possamos sair daqui, ou você que está recebendo essa reflexão, possa ter a consciência da necessidade de ouvir e praticar. Aleluia. Quando o texto sagrado diz que o homem cavou até encontrar a rocha, está dizendo, deu mais trabalho, precisou mais dedicação. Aleluia, servir a Deus é isso. Aleluia, ter mais dedicação com as coisas de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, é se esforçar mais. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Por isso que no outro texto, o Senhor Jesus disse, olha, se esforce por entrar pela porta estreita, porque a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à salvação. Aleluia, tem que ter mais esforço, tem que ter mais esforço. Essa história de ser o crente light, que não precisa se esforçar, não precisa se dedicar, cuidado, não vai suportar a tempestade. Aleluia. E diz o texto sagrado que foi grande a sua ruína. A ruína é grande. Aleluia. E você já tem uma ideia. De vez em quando a gente ouve aí, aleluia, algumas tempestades causando ruínas. Aleluia, derrubando casas. Prejuízo é grande. Às vezes a pessoa investiu, comprou, mobiliou toda a sua casa, vem a tempestade e perde tudo. Fica a lamentação, e agora? O meu investimento foi embora, imprudência. Aleluia, são aqueles que dizem, eu fiquei tantos anos dentro da igreja, aleluia, agora não sei mais. Aleluia, não construiu sobre a rocha. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas que o Espírito de Deus possa nos despertar, aleluia, para sermos prudentes, sensatos, aleluia, ainda dá tempo, comece a cavar, até encontrar a rocha, e lá edifique os alicerces da tua casa, aleluia, e se prepare, porque quando vier a tempestade, a casa não vai ruir, aleluia, aleluia, a luta vem e passa, as provas vêm e passam, as adversidades vêm e passam, mas você continua firme. Você vai viver o que diz o salmista, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando forte, poderosamente em nossos corações. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E que você, que tem nos ouvido, seja um construtor de casa sobre a rocha. Se você foi abençoado com esta mensagem, se o Senhor Deus falou ao teu coração através dessa mensagem, abençoe outras pessoas. Se você conhece pessoas que estão construindo sobre a areia, mande a mensagem. Aleluia, quem sabe você pode ser, ou com certeza será, um instrumento de Deus para ajudar essa pessoa, talvez bem intencionada. Aleluia, porque, aleluia, o insensato, às vezes ele tem boas intenções, não tem ações corretas. Aleluia, quer andar buscando sempre facilidade, quer ter vantagens em tudo. Aleluia, às vezes você precisa demorar um pouco mais na presença de Deus, buscar um pouquinho mais a presença do seu Deus, para depois avançar. Aleluia, mas mande essa mensagem, mande um compartilhamento, recomende a nossa página, aleluia, você estará também
abençoando outros que precisam também da bênção de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém. Mas por vezes eu pensei, não vai dar.